Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar a edição de hoje do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV. A você que nos acompanha pelo canal 180, seja muito bem-vindo. Também na edição de hoje a gente segue sendo retransmitido pelo nosso canal no YouTube. Basta pesquisar Sertão TV. Aproveite também para se inscrever. O nosso programa semanal de entrevista política não poderia ser diferente. Nessas últimas semanas a gente tem recebido aqui uma série de jornalistas e analistas políticos. Já recebemos Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que é sociólogo e consultor político. Eliomar de Lima também já passou por aqui, Cláudio Teran. E eu também não poderia encerrar o ano de 2021 da melhor forma do que se não dividindo tela com esse cara que é referência também no jornalismo aqui no estado do Ceará. Eu quero chamar já, direto da capital cearense, para ficar aqui conosco pelos próximos minutos, falar não só de política, que é o que sabe fazer de melhor e de muito bem, por sinal também, mas falar, além de política, da sua trajetória enquanto jornalista, enquanto radialista também, agora blogueiro, assumindo um blog a nível de estado. E vamos saber um pouquinho também da sua trajetória profissional. Meu amigo Edson, seja muito bem-vindo. Dizer da satisfação imensa da Sertão TV em contá-lo aqui conosco. E vamos aí pelos próximos minutos conversar um pouquinho. Prazer recebê-lo, meu irmão. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Fabiano, estar conversando com você a partir de agora. E é uma satisfação realmente muito grande. E de pronto eu começo logo agradecendo as referências que você acaba de me fazer. E fico à sua disposição pelo tempo que lhe for interessante. Bom, eu queria trazer aqui um rápido currículo para que as pessoas possam lhe conhecer um pouco melhor. E na sequência eu queria deixar também para o próprio entrevistado, porque costumo fazer isso, para falar um pouquinho também da sua trajetória. José Edson da Silva, jornalista, nascido em Sobral, tem vasta experiência na cobertura da política cearense, é formado em letras pela Faculdade de Filosofia Dom José Tupinambá da Frota, à época agregada, inclusive, à Universidade Federal do Ceará, e em Direito, pela Faculdade Farias Brito, em Fortaleza. Exerce a profissão de jornalista, sempre com atuação no campo da política, desde quando começou a trabalhar na Rádio Educadora do Nordeste, em Sobral, em Fortaleza, a partir de 1975, quando ingressou no Sistema Verdes Mares, atuou inicialmente na Rádio Verdes Mares, ao mesmo tempo também na Televisão Verdes Mares, fazendo entrevistas e comentários. O mesmo trabalhou e executou na TV Diário, no programa Questão Aberta. No Jornal Diário do Nordeste, também no Sistema Verdes Mares, foi editor de política desde a sua fundação, contando pouco mais de 3 décadas ininterruptas no cargo. Atualmente, mantém um blog do Edson Silva e ainda um programa na Rádio Assunção. Não é isso, Edson? Se quiser complementar um pouquinho mais do currículo, fica à vontade. Exatamente. Eu tenho muito orgulho de ter começado realmente no rádio e estar ainda no rádio. Embora tivemos aí o interregno que eu estive ausente do rádio, do microfone, mas fazendo notícias para a Rádio Verdes Mares durante muito tempo, até começar na Televisão Verdes Mares, que foi logo depois que cheguei aqui em Fortaleza, e na editoria de política do Diário do Nordeste, fui realmente o fundador. Nós começamos a trabalhar no Diário do Nordeste antes mesmo da sua inauguração, naquela época, tirando os números 0, né, para chegar no dia do lançamento, estar com o jornal realmente pronto. É uma alegria minha ter todo esse currículo no rádio. Você me citou aí 2 cursos que fiz, mas a minha profissão, antes mesmo desses cursos, foi exatamente a de comunicador, no rádio, na televisão, no jornal e agora vivendo como se estivesse começando no blog do Edson Silva, que fico muito grato em saber que você acompanha. Estou às suas ordens. Edson, eu queria explorar um pouquinho mais da sua questão profissional. Você assumiu agora o blog do Edson Silva e tem um programa na Rádio Assunção. Esse programa também de jornalismo político, como é que está funcionando na sua rotina atualmente para a gente entender? Muito bem, Fabiano. Esse programa na Rádio Assunção, inclusive é uma coisa nova criada pelo Moésio. O Moésio Loyola, que é o da rádio e é radialista de fato, tá? Ele me chamou e disse: Edson, por que tu não trazes o blog para o rádio? Eu digo: Moésio, sem problema.
E então acertamos essa parceria. Tanto que eu faço o programa aqui do nosso escritório, do escritório do blog, com os nossos companheiros aqui do blog. É uma novidade, porque os programas de rádio são feitos geralmente no estúdio, embora hoje se aproveite muito as facilidades que o telefone nos permite, mas o programa todo nunca é feito pelo telefone. E aqui não, nós fazemos o programa todo, a meia hora do blog. É o blog, você acompanha o programa, acompanhando o blog nas nossas redes sociais, simultaneamente. O Edson, diante da pandemia, a gente teve alguns desafios impostos à profissão de jornalismo e no exercício mesmo da atividade. Quem é hoje o Edson Silva diante desse cenário que a gente vive, inclusive da presença muito forte da internet, do Facebook, do YouTube, do Instagram? Como é que é o Edson Silva hoje diante dessa realidade cada vez mais rápido, com informação cada vez mais instantânea? Como é que vocês têm trabalhado também nesse sentido? E o Edson hoje é uma pessoa que se considera renovada também? Bom, renovado a gente sempre há de ser renovado, porque senão a gente fica para trás, né? É verdade. Mas não me considero tão renovado, não. Mas nós procuramos fazer o que o jornalismo hoje está fazendo, sobretudo nas redes sociais. Eu espero que não estejamos aquém do que se faz de melhor nesse campo. O nosso blog é sempre atual, nós estamos muito atentos tanto ao noticiário local quanto ao noticiário nacional, sobretudo o político e o administrativo. Nós não cuidamos das coisas comuns do movimento das cidades, né? As questões da polícia, do esporte, que são duas coisas realmente que dão uma certa audiência. Nós não nos preocupamos com esse tamanho da audiência, nós nos preocupamos com a qualidade da audiência. Por isso, eu e os nossos colegas aqui temos um compromisso muito arraigado com a seriedade do nosso trabalho. Todos nós aqui, todos os nossos colegas vestem a camisa do jornalismo e, consequentemente, a do blog e agora também o do programa do rádio. Nós costumamos dizer que a notícia ela é mais importante do que tudo e por isso nós primamos em dar uma informação que não suscite contestação. Ela pode até motivar questionamentos, mas suscitar dúvidas de maneira nenhuma. Eu costumo dizer para os nossos colegas aqui, se a gente vai descrever um fato e se nós estamos vendo nesse fato só o azul, a gente vai dizer que só tem o azul. Nós não vamos inventar que tem o amarelo para não permitir que se conteste. Repito, pode-se até questionar a informação. Não devia ser assim, é outra coisa, mas é a informação. Essa é uma questão que eu primo desde o início do meu trabalho lá no rádio em Sobral, na televisão aqui, no jornal. Eu sempre costumo dizer para os colegas, já dizia e digo, que é mais importante, o que é mais importante na comunicação é você não ter uma informação sua contestada. Edson, eu lhe pergunto, o que lhe motiva a permanecer no jornalismo? Aposentadoria, nem pensar? No jornalismo, não. Aliás, eu já sou aposentado. Mas no jornalismo mesmo, não. Porque é a minha vida. É a minha vida. Eu gosto do jornalismo. Eu gosto da notícia. Eu acompanho o noticiário nacional e local logo a partir de cedo da manhã. E vou até
uma certa hora da noite, já às vezes tarde da noite, acompanhando o noticiário. Então, quem tem esse vício, como nós temos, você, embora muito novo, mas já demonstra ter esse vício da notícia, de trabalhar com a notícia, não pensa na aposentadoria tão cedo. Edson, todo jornalista precisa ter fontes, né? E o blog ele tem se destacado pelas informações que tem prestado, sobretudo na esfera política. Alguma dica para os jornalistas que estão chegando agora? Eu acho que todo jornalista tem que ter fonte. Jornalista sem fonte é jornalista sem um computador, é jornalista sem um microfone, entendeu? Não escreve, não fala. Tem que ter fonte. E nós não devemos ter medo da fonte. Pelo contrário, nós devemos sempre estar perto das fontes. E quanto mais você se respeitar profissionalmente, sobretudo, mais fontes respeitáveis você tem. É evidente que aqui e acolá a gente pode se encontrar com algum incauto aí que queira se aproveitar de você, que queira lhe tirar proveito do seu trabalho, mas a gente logo detecta e afasta. Não é fonte. Fonte é aquela que lhe dá meios de ter a informação sem que seja a informação sobre ele, sobre ela, fonte. Aquela pessoa que lhe dá a notícia dela não é fonte. Ela quer só lhe explorar. A fonte é aquela que conversa com a gente, com a seriedade com que a gente conversa com ela, diz o que é que está acontecendo, o que é que ela está vendo, para abrir o nosso caminho. E nós vamos à procura realmente da notícia. A fonte não é para ditar uma notícia para a gente, não. Ela é para nos dar o caminho da busca da notícia. E esse caminho somos nós que percorremos, de manhã, de tarde e de noite. Edson, eu queria chamar o primeiro intervalo comercial, eu queria aproveitar essa experiência para a gente falar um pouquinho de política também. Daqui a pouco, no retorno do intervalo comercial, você que permanece nos assistindo, fica por aí, 3 minutos, eu volto já já. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. Que palavra define o seu ano de 2021? Coragem, resiliência ou fé? Afinal, este foi um ano desafiador. Em 2021, fortalecemos nossas relações com nossos colaboradores. Criamos uma rede de apoio com a sociedade, colaborando com a segurança e a saúde, a manutenção de empregos e a garantia de renda para a nossa região. Para a Cocalc, o caminho continua sendo de aprendizagem, construção e colaboração. Uma palavra que nos define em 2021, compromisso. E em 2022, esperança. Porque é ela o caminho para o movimento de um novo agir, da ação que nos mantém mais próximos das coisas que precisam ser feitas e concretizadas. Para você que nos acompanhou neste ano de 2021, obrigado pela companhia. Que 2022 seja uma jornada incrivelmente próspera. Boas festas! Sertão TV, feita para você.
Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Edson, eu tirei aqui um pouquinho de alguns trechos e alguns vídeos que foram publicados no seu canal no YouTube, inclusive Edson Silva, blog do Edson Silva, para você que está nos assistindo, quiser acessar lá, se inscrever também no canal para acompanhar o conteúdo político. E eu tomei a liberdade de tirar alguns trechos dos textos que foram publicados para a gente ir fazendo análise política também de cada situação. Por exemplo, eu queria aproveitar a sua presença para a gente começar a entrar também nesse assunto. Eu queria falar um pouquinho também do cenário nacional, como é que está vendo e enxergando aí essa situação e o reflexo também aqui no estado do Ceará. Mas um dos poucos amigos conversavam sobre a corrida pelo voto de deputado federal nas próximas eleições, texto seu, e concluíram que um pequeno grupo de 5 a 6 candidatos já negociaram ou negociam mais de 20% dos votos a serem apurados. Como assim, Edson? Isso para deputado federal. Muito bem. Me deixe primeiro dizer que eu gosto muito do seu trabalho, Fabiano, e preciso registrar as muito boas informações que tenho recebido da repercussão da TV, a Sertão TV, sobretudo no programa O Ceará em Pauta, que é esse que você apresenta. E isso é muito gratificante para os cearenses, porque até bem pouco tempo a informação transmitida para todos os cearenses, ou da capital, Fortaleza, ou lá do município do Barro, lá na região do Cariri, lá na Serra da Meruoca, na Zona Norte, lá no Crateús, todo esse material era produzido aqui na capital. Hoje, os cearenses têm o privilégio de ter informações produzidas na sua própria área. E a Sertão TV é um exemplo disso, e você é um dos profissionais que colaboram para esse privilégio dos cearenses. Obrigado. Muito bem. Respondendo à indagação que você fez. Bom, a eleição proporcional, infelizmente, no Brasil, ainda ela é parcialmente comprada. Os candidatos compram os votos. Quando eu digo que um grupo de amigos estava a conversar e apontava que 5 ou 6 candidatos a deputado federal já haviam comprado, já haviam apalavrado 20% dos votos, eu estava falando em torno de 1 milhão de votos. Porque, embora no estado do Ceará nós tenhamos aí 6 milhões e tanto de eleitores, acabam votando 5 milhões e pouco, que foi o número de votantes das eleições municipais últimas de 2020. E olhe que as eleições municipais são as eleições que mais atraem eleitores, porque os candidatos estão mais próximos dos eleitores. Então, esses candidatos precisam realmente se eleger, porque ou tem um comando partidário, ou tem um concorrente dentro do partido que ele não pode ficar atrás, sob pena de perder a titulação de líder, e para efeito de garantia mesmo da eleição, porque nós vamos ter uma eleição muito diferente de todas as outras já acontecidas nos últimos anos no Brasil, porque é uma eleição sem coligação proporcional. Eu vou ser eleito
hipoteticamente, o candidato vai ser eleito com a votação dele. Quando muito, ele terá a ajuda dos candidatos do seu partido. Candidatos do seu partido. Não terão mais a ajuda dos candidatos de outros partidos que se amontoavam numa coligação para eleger aquele número de privilegiados. Então, todo mundo quer garantir a sua vitória. E quem tem mais dinheiro procura garantir essa vitória antecipadamente. E, para garantir antecipadamente, tem que já negociar esses votos antecipadamente. Até porque chega um determinado momento que não tem mais voto para vender. Quem for comprar lá no final, além de comprar mais caro, ainda corre o risco de comprar e não receber o que comprou. É exatamente o que eu estava querendo dizer, e o que eu estou querendo dizer é isso. Essa meia dúzia quer se eleger a qualquer custo e já investiu na compra desses votos. Até porque tem os candidatos que postulam a reeleição, sobretudo os federais, que têm as emendas parlamentares que já lhes garantem uma compra de um bom percentual de votos, porque um determinado montante de recursos dirigido por um deputado federal para um determinado município, o prefeito está comprometido com ele, na melhor das hipóteses, se falando em coisas mais ou menos sérias, está comprometido com ele em trabalhar para que ele tenha uma expressiva votação naquele município. Porque há casos de negociação não republicana que a gente só fala quando tem alguma prova. É verdade. Mas, apesar de já ter uns trabalhando nesse sentido, mas tem sido também uma preocupação, por exemplo, mais um texto. Sem quadros, pois os partidos políticos brasileiros só cuidam da eleição na véspera do pleito, tem sido grande a corrida de alguns dirigentes partidários do Ceará em busca de quem queira disputar um mandato parlamentar. Edson, eu também percebo que os partidos grandes eles estão tendo uma certa dificuldade, por exemplo, de conseguir novos nomes, porque pessoas que estão entrando agora na política se acham pequenos, vamos dizer assim, em comparação aos caciques que já tem lá. Então é muito difícil superar a votação de quem já está lá há um certo tempo. E aí convencer essas pessoas de serem candidatos naquele partido que já tem esses nomes, vamos dizer assim, grandes, é que tem sido também um desafio do partido. Você pondera também dessa forma ou não? A dificuldade dos partidos é exatamente por isso, porque eles precisam de ter um maior número de candidatos para somar votos para a sua legenda. Porque, vejamos, um determinado partido, ele tem uma chapa pequena de candidatos a deputado federal. Ele terá que somar, no mínimo, 200 mil votos para eleger um deputado federal. Então, se ele tem 5 candidatos aí, cada um com 10 mil votos, e o restante com 2, 3, 4 mil votos, ele não vai ter perspectiva de eleger um deputado federal. Essa é a grande questão. O partido, para ter um deputado federal, precisa ter um mínimo de 200 mil votos. É uma conta muito simples de se fazer. Se votarem nominalmente apenas 4 milhões e 400 mil eleitores para deputado federal, você faz essa divisão dentre os 22, dá 200 mil votos. O partido que não tiver 200 mil votos não elege um deputado. Então, por isso a corrida. E tem partidos que têm candidato que pode chegar até 100 mil votos, mas não tem o restante de nomes na chapa que some mais 100 mil votos. Vamos citar um exemplo real aqui. O Republicanos. O Republicanos tem hoje o vereador aqui de Fortaleza, que é o pastor Ronaldo Martins. Isso. Já foi deputado federal, hoje é suplente de deputado federal. Ele é uma das
é uma das personalidades de destaque do partido dele. Ficou na suplência de deputado federal. Teve 30 e poucos mil votos para vereador de Fortaleza. O partido dele não tem uma chapa para fazer 200 mil votos. Então ele está em busca. Por exemplo, já conversou com o pessoal do PDT, para que o pessoal do PDT, do governo, consiga alguns nomes de candidatos a deputado federal que possa ser candidato pelos republicanos para somar com ele para ver se alcança os 200 mil votos. E como ele, tem outros exemplos. Então, é por isso que os partidos estão em busca de candidatos para somar votos. De repente, qualquer nome que possa somar 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000, qualquer número vale para fazer o cômputo total dos 200 mil votos. Somando de 1.000 e 1.000 é difícil, mas se já tem 100 na frente, é mais fácil. O Edson, essa semana deve dar adeus aí a algumas secretarias, alguns nomes do secretariado do Camilo Santana. Inclusive, informação de que a determinação já teria circulado um comunicado interno, partindo aí da Casa Civil, já informando de que quem tivesse interesse em disputar no próximo ano, principalmente para deputado estadual, não sei se federal também, mas de todo modo, quem tiver interesse próximo ano tem que deixar as secretarias aí até o final do ano. Essa semana e provavelmente no começo já do próximo ano a gente já tem aí novos nomes sendo anunciados para algumas secretarias. Você não acha que não é meio que uma concorrência desleal você utilizar praticamente a máquina do governo e em seguida já sair candidato? Parte da democracia a gente sabe disso, mas como é que você analisa a saída de secretários para assumir candidaturas no ano que vem? Rapaz, eu acho que isso é demagógico, porque tanto faz ele sair agora, como sair no dia 2 de abril. Ele já usou a máquina, se usou, entendeu? E ainda continuará usando, não com a força que ele usava até aqui, mas continuará usando, porque o que está mudando é o secretário. Se for amigo dele, praticamente não muda nada. Se não for amigo do peito, fica o restante da estrutura lá para atender os pleitos dele. Acho que você tem razão. O uso da máquina é imoral. Mas, infelizmente, é como nós fazemos política no Brasil hoje. Infelizmente. Aliás, eu estou fazendo um comentário para o jornal O Otimista, amanhã, e publicar no blog daqui a pouco, exatamente tratando da mudança de partidos. Agora, em março, nós vamos ter uma grande mudança de partidos, na tal chamada janela. Mas antes dela, já estão ocorrendo algumas mudanças, só por o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter escolhido o seu partido, o PL. O PL é um grande partido em relação à composição na Câmara dos Deputados. Tem 43 deputados federais, é a terceira maior bancada, perde apenas para o PT e para o PSL. Mas com o ingresso do presidente Bolsonaro do PL, o PL vai já para 60 e tantos deputados, 70 deputados. Vai ganhar do PSL, que vai cair, vai ficar aí com o PSL e o DEM, esse novo partido, União Brasil, vai ficar menor do que eles estão hoje, do que o somatório deles hoje. Isso é uma das excrescências da política brasileira. O filiado não respeita o partido, nem o partido respeita o filiado. O filiado quer ser governo a qualquer custo. Nós podemos citar um exemplo aqui. O PSDB, nos anos de 1990, quando ele nasceu aqui no Ceará, fundado pelo senador Tasso Gereissati, na sua primeira eleição, em 90, ele elegeu o governador Ciro Gomes, o vice-governador
Lúcio Alcântara e 18 deputados estaduais. Hoje, o PSDB tem 2 deputados estaduais que não são dele. Não eram filiados ao partido há 5 anos, que dirá há 30. São filiados novos do partido, que estão deixando o partido já. Mas, quando o partido era governo, era o maior. O PDT não era o maior partido do Ceará, hoje o é. Por quê? Porque ele é governo. Aí você pode dizer, mas o PT é governo e não é o maior partido. Viu? O PT tem um governador, mas o PT não é o governo. O PT tem um governador, mas o PT não é o governo. O governo é o PDT e os demais partidos que compõem com ele. O Edson, daqui a pouco eu queria a opinião em relação à federação dos partidos, mas antes, já que a gente está falando de governo, pelo que tem acompanhado e apurado aí por blog, Camilo Santana, de fato, vai ao Senado mesmo ano que vem? Vai, não tenha dúvida. Ele já está trabalhando como vivenciando os últimos dias de governo. Ele só vai ter aí janeiro, fevereiro e março. No dia 2 de abril ele estará se desincompatibilizando. E é natural que o faça. Ele tem, pessoalmente, um potencial de votos muito grande e tem idade, tem espírito público. Não tem sentido ele não concorrer à vaga de senador, até porque não se sabe se amanhã, numa outra eleição, ele terá essa chance, e o Ceará terá a chance de ser representado por um bom nome. Aliás, nós não temos tempo e nem luxo para desperdiçarmos bons nomes. Já desperdiçarmos alguns, e eu sempre cito, dentre esses alguns, o Lúcio Alcântara. Nós perdemos um excelente quadro na política do Ceará, porque foi um político que exerceu bem o seu mandato de deputado federal, exerceu excelentemente o mandato de senador, foi um bom governador do estado, foi um bom prefeito de Fortaleza, hoje está, já há algum tempo, está sem mandato, desde que perdeu a disputa pela reeleição do governo do estado, resolveu não disputar mais eleição, disputou 1 ou 2, não foi bem sucedido e desistiu. É um bom quadro que o Ceará perdeu. Nós não temos a condição de perdermos bons nomes como o dele e como o de Camilo. Edson, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial, mas a pergunta que eu faço em seguida é a seguinte: afinal, o PDT indica quem ao governo, pelo que tem sido apurado? Quem mais se aproxima da indicação do partido? Já no retorno do intervalo comercial. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, pessoal! Eu sou Adriane Saldanha e estou ligadinha na Sertão TV. Feliz demais por saber que agora temos uma TV no coração do Ceará para mostrar a nossa gente. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional.
Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o jornalista Edson Silva. Edson, PDT colocou aí, como colocou para a Prefeitura da capital, alguns nomes como possíveis pré-candidatos aí ao governo do estado, inclusive já estão caminhando, participando de encontros, concedendo entrevistas, tentando, né, se posicionar melhor no interior do estado e na capital. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quem mais se aproxima, na sua opinião, dessa indicação do PDT? É difícil prever essa informação? É difícil, até porque quem vai decidir lá no PDT, que são os irmãos Ciro e Cid Gomes, acho que eles podem ter um indicativo hoje, mas não tem esse nome. Na verdade, nós insistimos em dizer, e eu digo também aqui, porque a gente não pode estar remando contra a maré, né? Que tem 4 nomes, mas não existem esses 4 nomes. Não existe. Quando muito, tem 2 nomes aí que eles avaliam e que dentre esses 2 nomes sairá o que melhor tiver para enfrentar a oposição. Eles aguardam, sempre deixam para o final do prazo de escolha do candidato para definir o seu nome, porque até lá eles conhecem qual é o real tamanho da oposição que eles enfrentarão, né? E como se situam os seus nomes para aquela disputa. Desses 4, os 4 nomes, todos são bons, todos. Não há que se fazer restrições a nenhum deles, né? Mas politicamente, acho que, por conta de manifestações já expressas, tanto do Ciro quanto do Cid, em público e no reservado, existem 2 nomes, um é o da Isolda, porque é governadora, se ela avaliar que tem condições de ser candidata à reeleição, ela será. E o outro é o do Roberto Cláudio, que saiu muito bem avaliado da administração de Fortaleza, e os 2 irmãos já disseram em mais de uma oportunidade que ele é um dos melhores nomes do partido. Mas isso continua no campo da especulação. Porque, repito,
acho que nem os dois irmãos ainda sabem qual dos dois será o escolhido, porque não se sabe, de fato, qual é o tamanho da oposição. O quadro político nacional ainda está muito indefinido. Será que o Lula vai ter o Alckmin como candidato a vice? Consequentemente, o PSB com ele? Será que esse União Brasil vai ter um nome ou vai votar no João Dória? Será que o Bolsonaro reunirá o PP com ele, junto com o PL? Como se aliarão as outras siglas? Como se definirão os governos estaduais? Como vai se dar essa migração de políticos na janela partidária? Tudo isso é um quadro de definição que um dia desse eu escrevi. Eu acho que as definições só virão no interregno dos meses de abril e julho. Por que abril e julho? Porque são duas datas marcantes do calendário eleitoral. 2 de abril, data limite da desincompatibilização e das filiações partidárias. Quem estará filiado a que partido no dia 2 de abril? E em julho, durante o mês de julho, que é o período das convenções partidárias, quem realmente ou quais os candidatos serão escolhidos para disputar as eleições. Só aí nós teremos, de fato, as definições. O Edson, você acha que a oposição assusta a base aliada hoje do governo? Como é que você analisa o comportamento da própria oposição, que já tem aí um candidato natural ao governo do Estado? Olha, ninguém pode dizer que ganhou a eleição de véspera. Só se ganha a eleição com a apuração das urnas. Toda oposição é ameaçadora. Ela pode ser muito ou pouco ameaçadora. Nós tivemos uma eleição municipal, agora em Fortaleza, e em vários outros municípios, muito disputada. Muito disputada. Eleição em 2 turnos, em Fortaleza e em Caucaia. Nos outros municípios do Ceará não tem segundo turno. Muito disputada. Eleição para governador, nós tivemos realmente a reeleição do Camilo, que foi muito fácil. Mas ninguém pode dizer que agora a sucessão de Camilo será tão fácil quanto foi a sua reeleição. Por quê? Oposição é oposição. Ela cresce com o movimento de campanha. Embora eu tenha minhas reservas com relação à oposição do Ceará. Eu acho que ela podia ser bem maior do que é hoje. Ela não trabalha para crescer. Ela só trabalha para fazer a zoada no dia da eleição. Se ganhar, ganhou. Muito bem. Festas. Se não ganhar, está no capital. Eu acho que isso não é oposição. A oposição é para lutar com a vontade de vencer. Com a vontade de vencer. E para ela lutar com a vontade de vencer, ela se prepara desde cedo. Você citou aí agora, antes dessa indagação, que pessoas do PDT estão percorrendo o interior, mobilizando as bases, se fortalecendo para a própria disputa interna do partido. Na oposição, você só ouve falar aqui e acolá, no nome do capitão Wagner, visitando esse ou aquele município. Era para visitar muito mais, fazer muito mais movimentos, ter uma entourage considerável, acompanhando pelo interior do estado, na própria capital. Você não vê a oposição gerando um noticiário forte e bom, motivador para o eleitor cearense. Você não vê. Infelizmente, embora
todos nós estejamos abertos para os informes da oposição. Ô Edson, essa informação, uma hora o Vitor Valim está com o governo, outra hora não está. Particularmente entrevistei o capitão Wagner, acho que tem uns 45 dias, se eu não me engano. E eu fiz essa pergunta a ele. Ele não considera que o Vitor hoje integre a base do governador Camilo. Ele afirmou naquela época de que o Vitor ainda estava apoiando a sua pré-candidatura. Assim, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante, enfim, algumas lideranças que estão nesse campo aí mais um pouco sintonizado com aquela ala bolsonarista. Afinal, agarrado a que a oposição pode partir para a candidatura ano que vem? Ou a quem? Bom, mas a oposição inteligente, ela tem muito espaço para trabalhar, muito espaço. As pessoas gostam de oposição. Até os aliados do governo, eles fomentam o fortalecimento da oposição, porque a oposição forte, os governistas se valorizam no governo. A oposição fraca é deputado desprestigiado, vereador desprestigiado, liderança política desprestigiada. Então, todos têm interesse numa oposição forte. Até porque a oposição forte e séria não é uma oposição do vale tudo. Uma oposição forte, séria, ela ajuda o governo a ser melhor governante. Até nisso, a oposição é bem-vinda, é bem-fazeja. Particularmente em relação ao prefeito Vitor Valim, não é fácil se dizer que o fulano hoje está com o governo ou o Beltrano está contra o governo. Não é fácil, porque principalmente quem tem um mandato não tem interesse em estar se expondo gratuitamente assim. Mas é bom lembrar uma frase de político de antigamente, aqui no Ceará, atribui-se a ela ao ex-deputado Filinto Elísio de Aguiar, que ele dizia: governo é governo, querendo dizer que o governo é forte, o governo tem mecanismos de atrair aliados, atrair ou aliciar opositores. Então, ele tem benesses. Veja bem, o governador chegou lá em Caucaia com um montão de dinheiro para fazer um benefício para a cidade que a população já muito reclamava. O prefeito vai dizer que não? Vai fazer cara feia para o governador? Agora mesmo, Juazeiro do Norte, nós registramos isso no nosso blog, o governador está dando 5 milhões de reais para o prefeito Gleidson Bezerra montar, olha, atente bem, montar secretarias municipais. Bom, como é que uma prefeitura grande como a de Juazeiro precisa de 5 milhões do governo do estado para montar secretarias? Mas ela está recebendo esse dinheiro e vai receber esse dinheiro em parcelas durante o ano. Será que até outubro, quando ele estiver recebendo essas parcelas, ele vai ter condições de ir para um palanque fazer a oposição ao Camilo? O que a oposição tem a dar para ele? Dá para ele a garantia de que vai assumir o governo em 2023 e a prefeitura de Juazeiro será bem aquinhoada nesse governo? A prefeitura de Caucaia será bem aquinhoada? É isso. Governo, por isso é que o Filinto dizia, o saudoso Filinto ali, governo é governo. Edson, para a gente encerrar esse bloco, perguntei no bloco passado, disse que ia lhe indagar e queria saber qual a sua opinião em relação a essa federação dos partidos. Você acha isso realmente uma medida acertada? E o que acertar lá em cima tem que ser cumprido aqui embaixo também, embaixo que eu me refiro aos estados. Isso também não pode gerar um certo rebuliço aí na política
em termos de aliança, porque nem sempre o que se discute a nível nacional é a realidade local. Então, você tem uma federação montada lá em Brasília e, de repente, impactar aqui no Ceará. Como é que você analisa essa situação? Foi uma boa, realmente, essa federação partidária, na sua opinião? Essa federação de partido é um arranjo, aquela coisa do jeitinho brasileiro. Porque a legislação eleitoral, de algum tempo para cá, ela vem sendo rígida em relação aos pequenos partidos. Ela tem exigido que os pequenos partidos consigam realmente ter votos, ter representação federal, para que elas possam existir como todos os outros demais partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. Porque a medição que é feita de distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral é em relação ao número de deputados federais. Isso. De primeiro, falou-se em cláusulas de barreira, que era fechando as portas para esses pequenos partidos, que não tivessem o número mínimo de votos. O Supremo Tribunal Federal disse que isso era inconstitucional. Então, agora, para salvar esses pequenos partidos, sobretudo alguns históricos, como o PCdoB, por exemplo, né, foi criada a Federação de Partidos. Mas o modo como ela foi criada realmente engessa todos os pequenos partidos que formarem federações com os grandes partidos. Exatamente pelo que você mostrou. A federação ela é feita de cima para baixo. Todos têm que seguir a federação. E ela existe durante 4 anos, durante aquele mandato, seja de governador, de presidente, de prefeito, de deputado, de todos os parlamentares, de todos os que vierem a ser eleitos pela federação. A orientação política é do líder da federação. E o líder da federação aí é o líder do maior partido da federação. Aí nós temos, no meio desses 4 anos, uma eleição municipal. E nessa eleição municipal, admitindo-se que nós vamos ter uma federação, por hipótese, do PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, o PV. Aí, quando nós chegarmos daqui a 2 anos, ou melhor, daqui a 3 anos, na próxima eleição municipal, o PT diz, eu vou ter um candidato. Mas o PCdoB diz, não, mas eu não quero esse candidato, eu quero me aliar ao candidato do MDB. Não pode. Ele tem que estar atrelado àquela orientação partidária. Isso é um grande entrave e isso de certa forma, acorrenta realmente os pequenos partidos. Bom, a gente faz mais um rápido intervalo comercial, eu retorno daqui a pouco e a gente segue aqui para encerrar o nosso Ceará em Pauta. Fique ligado. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Gratidão
É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. Final de ano é na Sertão TV. Nosso telespectador terá uma televisão cheinha de grandes atrações, novos programas, novos cenários, novas vinhetas, novas parcerias e novos episódios que vão encher seu coração de muita alegria. Aguarde só mais um pouquinho. As novidades já começam no dia 31 de dezembro. 2022, a Sertão TV continuará sendo a televisão feita para você. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. O estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue com o jornalista Edson Silva. Edson, eu explorei um pouquinho aí da política, mas eu queria voltar um pouquinho aí para a sua profissão, para a gente encerrar o nosso programa. Vamos aqui no rápido bate-pronto, pode ser? Ou não. Maior desafio da profissão, Edson, na sua opinião? É fazer um jornalismo com seriedade e com respeito ao leitor, entendendo, sobretudo, que a nossa profissão ela tem um cunho social muito importante, muito importante. Uma notícia falseada que nós viemos a publicar, nós estamos prestando um desserviço, em primeiro lugar, à sociedade e depois a nós mesmos. Se tivesse que dar um recado, que recado daria aos jornalistas, às pessoas que integram a área da comunicação, blogueiros, radialistas, enfim, os profissionais da comunicação? Não, eu acho que não quem sou eu para dar recado ou conselho, mas acho que todos nós deveríamos seguir esse caminho da seriedade, do respeito ao leitor, ao ouvinte e ao colega, sobretudo, porque nós temos uma missão muito importante, que a maioria dos colegas ainda não entendeu isso. Como é que você enxerga, enquanto profissional da comunicação, os ataques recentes à imprensa, Edson? Que ponderação você faria?
Não, eu acho que eu não me desespero com isso, não. Acho que nós somos homens e mulheres públicos. Nós estamos sempre presentes em todos os segmentos da sociedade. Nós não somos políticos, mas nós exercemos uma função pública e meritória. Por isso, nós temos, normalmente, adversários, pessoas que se insurgem contra a veracidade da informação, pessoas que não gostariam que aquela informação fosse divulgada, pessoas que gostariam que nós estivéssemos atreladas aos pensamentos deles. Então, isso não me molesta. Eu acho, até porque a quase totalidade dessas agressões não tem consistências. Por isso é que são agressões. Edson, fazer jornalismo político é muito desafiador porque mexe muito com o jogo de interesses. Inclusive, você acabou de falar isso agora há pouco aí em relação a essa questão. Por que escolheu o jornalismo político? Porque gosta de fato da política e, na sua opinião, o que já teve um determinado momento que o Edson disse assim, não vou mais enveredar pelo jornalismo político, não é mais comigo? Já teve algum momento na vida que você ficou bastante decepcionado ou não? Como é que faz para driblar isso? Não. Em nenhum momento eu fiquei decepcionado com a profissão. Posso até ter ficado decepcionado com algumas pessoas, como eu disse lá no começo, de pessoas que você esperava que tivesse uma relação de seriedade e, no entanto, elas queriam estar lhe explorando, se mostrar amiga ou fonte para obter resultados, ter informações a seu favor, mas nunca decepcionado. Se eu tivesse a oportunidade, estou muito satisfeito onde estou. Mas, se fosse começar agora, começaria tudo novamente. Não plagiando a música. Começaria tudo novamente. Pelo rádio, onde aprendi muito. O rádio é uma escola. Sobretudo naquela época que não tinha a televisão. O rádio é uma escola. Aprendi muito no rádio. Aprendi demais no jornalismo impresso. E aprendi também na televisão. Só tenho aprendido no trabalho jornalístico, no rádio, no jornal e na televisão. Começaria tudo de novo. Poderia até melhorar o que eu não fiz de melhor na época que estava iniciando. Qual o maior fruto que colheu ou colhe do exercício da sua profissão? Olha, eu sempre digo que a vaidade é que mata as pessoas. O excesso de vaidade é extremamente prejudicial, mas todos nós devemos ter vaidade. Eu tenho vaidade da posição que alcancei no jornalismo. Tenho vaidade, guardo isso com muito respeito. Sempre fui muito respeitado e procurei sempre respeitar, mesmo fazendo críticas, algumas ásperas, mas nunca descambando para o desrespeito. Porque na hora que você desrespeita, você fatalmente será desrespeitado. Então, eu guardo isso comigo. Eu tenho vaidade de chegar onde cheguei. Meu irmão, queria agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigado por ter participado aqui conosco. Desejar sucesso, 2022 de muita saúde e proteção, acima de tudo. Que a gente possa seguir acompanhando por muitos e muitos anos aí ainda o seu blog, o seu trabalho, que tem deixado muitos frutos, que tem, de fato, nos ensinado ainda bastante
E eu queria dizer da satisfação em poder dividir hoje o Ceará em Pauta com a sua figura, Edson. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Fabiano. Um sucesso para você. Sem dúvida, você alcançará muito sucesso. Você é jornalista, já cumpre muito bem a missão e o futuro lhe espera. Sucesso para você, o seu programa e a Sertão TV. Estou às suas ordens. Obrigado, Edson Silva. A você de casa também que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência e até próxima semana.